Me fala uma coisa, tá falando que você passou, tá falando algumas vezes que você passou por alguns problemas, dificuldades. O que que você pode abrir pro pessoal aqui? Que tipo de problema? Pra gente ser mais específico, pra eles entenderem se algum lugar, alguém que estiver assistindo a gente aí, de repente tá passando por um problema, ou conhece Claro. alguém próximo que tá passando por um problema parecido com o que a Anibel tá falando aqui. Dá uma especificada pra gente, o que que Olha, eu passei seria pra por várias você? situações bem delicadas, assim, como passar por situações de escassez na vida, de se ver, não tenho dinheiro para bancar, não tenho dinheiro para fazer, e não tenho suporte também para outra pessoa que pode passar por isso. Também passei por situações como depressão, crise de ansiedade, crise de pânico, perda de ente querido, que eu acho que isso me marcou Uhum. bastante também. Foi bem difícil eu entender como lidar, né, com essa questão. E eu já, acho que meus primeiros vídeos, conectando assim com o público, foi falando disso. Foi falando, por exemplo, da depressão. Aham. Tipo, abrindo, olha, estudar sobre o poder da minha mente me tirou mesmo da depressão. Porque, claro, que tem, obviamente, deixo claro aqui, que tem o cuidado com o corpo, né? Não dá pra gente Aham, esquecer do pode físico. dissociar uma É coisa da uma outra. boa alimentação, é atividade física, que faz totalmente a diferença no corpo. Não tem como falar que, Uhum. é só mental. Não, é tudo conectado. É corpo, mente e espírito, tá tudo conectado. Uhum. Não tem como cuidar de um e esquecer do outro. É. Mas mesmo se eu cuidasse ali do corpo, e quem já teve, né, a depressão, ela sabe o quanto a nossa mente, ela fica... É uma coisa, assim, inexplicável. O que que seria um sintoma de depressão de alguém que possa estar depressão assim? Qual que seria um sintoma que normalmente as pessoas têm? O que você tinha? Eu acho que eu posso falar do que eu tinha, Tá, tá? Pra não passar nenhum diagnóstico, claro. assim. Todos os dias era como se fosse difícil viver pra mim. Era como se viver, me manter viva, fosse o maior obstáculo pra mim. Porque a minha mente ia contra o estar viva a todo momento, Uhum. sabe? Era uma coisa Uhum. muito pesada. Então, era um, era Caramba. um excesso, era um excesso de pensamento negativo. Mas não é só um pensamento negativo que você fala assim, isso não vai dar certo. Era Era o você, quê? era não conseguir levantar da cama, Sem sabe? vontade de viver. Isso resume, é sem vontade de viver. Meu Isso é Deus. muito pesado. Muito pesado, Muito que é isso? pesado. Quantos anos você tinha nessa época? Olha, na época mais forte foi 2019. 2019. É, 2019. 7 anos atrás. Isso. E a- aquele período da pandemia. Então, Hum. veio a pandemia, eu tava naquele momento, eu acho que prejudicou mais ainda. Agravou. Agravou extremamente. Então, eu queria a todo tempo fugir Que da minha doideira, realidade. Nibel. E, ao mesmo tempo, era uma luta contra eu mesma, né? Aham. Pra me manter viva. Tipo, nossa, eu preciso viver. Eu ficava procurando motivos pra viver. E E- não porque eu era ingrata. Aham. Isso é louco. Não era uma ingratidão. Era algo que consumia, assim, tão forte que eu lembro. Olha, isso Fale. ficou muito marcante pra mim. Eu lembro quando eu comecei a estudar o poder da minha mente, entender, e lendo livros, documentários, e vendo aqueles vídeos, né? Falando, não, é possível ter uma mente que acredita, Hum. que faz isso. Eu falei, gente, eu preciso disso pra minha vida. Eu lembro que o meu primeiro objetivo, e olha a importância de quando a gente fala sobre manifestar a vida dos sonhos, a Aham. gente entender que as coisas é degrau por degrau, Aí, ó. Aí, é passo rapaziadinha. a passo. Porque se Ó. não for passo a passo, a gente, se não for passo a passo, a gente se perde. A gente se perde porque é um passo maior que a perna Aham. consegue. E E aí a gente não imagino consegue que. acreditar. E a cada passo que você dá, as dificuldades, assim, obstáculos novos aparecem, né? Aparecem. Só que o que acontece quando você dá um passo, mesmo que pequeno? Aí, rapaziada. A sua mente. Pega a visão, escuta o que ela tá falando aqui, porque é precioso isso, rapaziada. Você que tem Isso aí pra objetivos mim. na vida, você que é sonhador, você que acredita que tem algo maior pra fazer nesse mundo, pega a visão, não perde o que ela tá falando, não. Ela tá Tem que soltando acreditar. pérolas. Ela tá soltando pérola, é muito precioso o que ela tá falando aqui. Pega a visão, rapaziada. Esse degrau por Quer mais degrau. água? Não, tá perfeito aqui, Tá tá bom. ótimo, por enquanto. Ele foi importante que o meu primeiro objetivo foi passar um dia sem chorar.
Meu Deus, como assim? Você não passava um dia sem Não chorar? passava. E não era um choro assim, um choro que você fala, Coisinha você tá boba. você tá chorando porque, sabe, um desabafo. Não era um choro de um leve desabafo também. Era um choro de alma. Era um choro de dar dor no. Grita, grita, deixa. De socorro, sabe? Era um pedido de socorro em forma de lágrimas. Sim. E aí eu falei, eu preciso pelo menos passar um dia sem chorar. Porque passar um dia sem chorar, pra mim, era ter pelo menos um pouco de estabilidade emocional. E a gente não consegue realizar grandes sonhos sem estabilidade. Que Então, se eu não sério tenho a isso. base, que é a estabilidade emocional, eu não dou conta. Porque o processo de realizar sonhos, ele já vem com obstáculos. Se eu já começo no déficit de emocional, eu não consigo Não sustentar. tem energia Não pra tem. sustentar, pra fazer Não o tem. novo. Aí muita gente fala assim, eu não sei por que eu não consigo sustentar o processo. Não trabalha na base, que é a base emocional. O meu foco hoje é trabalhar cada vez mais minha base emocional, porque se a minha base tá boa, meu amor, Virar vem uma um máquina. obstáculo, vem o outro, tá bom, eu vou cair, tá tudo certo que a gente cai, mas eu vou levantar. Uhum. Eu vou levantar e vou continuar. Então, o primeiro passo foi, eu preciso passar um dia sem chorar. É. Eu preciso entender que eu consigo essa estabilidade. Porque se eu entendo que eu consigo essa estabilidade, a minha mente ela começa a acreditar, mesmo que 0,000% que é possível. Esse era o meu objetivo. Uhum. E aí eu consegui. E quando eu consegui eu pensei, agora 2. 2 dias sem chorar. E foi 3 e 4. E me Até fala uma que- coisa, qual que foi o ponto ali que falou assim, ó, qual foi o motivo, coisa que você brilhou dentro de você que falou assim, não, eu vou conseguir um dia. Que tem alguma coisa, acreditar em quê? Qual era a sua crença Mas que mudou nesse momento? é aí que mora o segredo. Eu nunca tive isso. Ah, Eu não olha que tive onde doideira. segurar. Eu tive que criar. Nenhuma ideia. Não tinha. Eu tive que acreditar. Então, no que eu acreditava era o cenário que eu criava aqui. Uhum. Eu criei um cenário aqui e eu me ancorei nesse cenário. Falei, tem que dar certo. Primeiro que eu falei, o primeiro cenário foi o passar um dia sem chorar. Já era um cenário. Já era um cenário. Já Isso era aí, um essa que é a minha cenário. curiosidade que tá aqui. Qual que é aquele cenário? Já era uma vida ideal? Já Mas- era alguma coisa? Mas Não, eu recebo esse tipo de pergunta o tempo o tempo todo. O tempo todo dentro do mundo mágico, eu recebo esse comentário sempre. Tipo, mas o que que eu faço pra... O que que eu me apego? Aí que mora a Não virada tem. de chave. Você Fala. não precisar de algo físico pra se ancorar. E é o mais difícil. E é claro que quando você tem um suporte, quando você tem alguém do seu lado falando, eu tô aqui com você. Isso é Uhum. muito importante. Por isso que é importante, eu amei a ideia do seu projeto, incrível, e eu apoio 1000%, quero que você saiba Aê! disso. Aê! Que é muito importante, porque muita gente que tá assistindo a gente não tem esse apoio em casa, Uhum. em família, amigos, pessoas próximas, e elas estão assistindo a gente e a gente tá se Tá sendo tornando um essa apoio. referência. A gente tá sendo esse galho, mesmo que às vezes meio fraco que a pessoa tá ali, mas tá sendo pelo menos uma pontinha de uma folha pra ela segurar e entender. Eu vou até citar ela aqui, que ela tá Fala, fala. assistindo. A Áquila, que Áquila. trabalha comigo. Queridona. Áquila, vou citar você. Porque a Áquila, ela começou a me acompanhar no TikTok. Ah, E ela falou que o que fez ela começar a me acompanhar foi que eu virei pra ela e em uma live, eu fazia muitas lives. Todo dia eu fazia live no TikTok. Eu passava 3, 4 horas todo dia fazendo live no TikTok. Todos os dias. Com uma pessoa me assistindo, com 2 pessoas, não importava. Eu tava lá, olha, ó, fazendo. mentalizando, ó, daqui uns dias tem um monte de gente Tem me muita assistindo, gente. tá tudo certo. E ela falou que começou a me acompanhar porque eu falei pra ela, eu falei na live, né, que eu tinha superado a depressão. Ah, isso conectou com ela. Isso conectou porque ela falou, peraí, se ela tá falando que ela veio dessa realidade, que ela passou por esse problema e ela superou, então significa que eu também posso. Ela tava nessa situação naquele momento? Ela tava Exatamente. passando um processo de depressão. Exatamente. Então, olha a importância. Olha a importância de ter referências, né? E da gente falar E da também, gente usar falar, abrir a boca, esses falar da canais. nossa vida. Porque às vezes é isso, a maioria das pessoas, a maioria, e eu me incluo,
Porque eu também preciso sempre estar me ligando, olha, para de procurar no que segurar. Cria você a sua segurança. Porque essa é a virada. Você criar